É um prazer estarmos juntos para mais uma reunião, Nossa Vida e Ministério Cristão. Convidamos todos, então, a se porem de pé para cantarmos juntos o cântico número 18, Obrigado pelo Resgate. Cântico número 18. E em seguida, o irmão Bruno Machado fará a oração inicial. Bem, o que nos aguarda hoje? Na primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus, veremos a péssima troca que Esaú fez e por que ele tomou aquela péssima decisão. E olha que pergunta interessante. Será que Isaac fez errado por falar que Rebeca era sua irmã? Vamos entender isso hoje também. Na sessão seguinte, Faça Seu Melhor no Ministério, nós veremos algumas sugestões de como fazer uma revisita. E na sessão final, Nossa Vida Cristã, veremos como usar os vídeos junto com a brochura Boas Notícias. Sem dúvida, muitos assuntos importantes para a nossa vida e para o nosso ministério. Bem, então podemos dar início, irmãos, com a sessão Tesouros da Palavra de Deus. O tema, Esaú vendeu seu direito de primogênito. Quem fará essa parte é o irmão Elcio Garcia. Vamos ouvi-lo. Como você se sentiria se desse um presente muito especial para alguém e essa pessoa simplesmente pegasse esse presente e jogasse fora? Com certeza você ficaria triste, decepcionado com ela, não é? Afinal, ela foi muito ingrata, não deu nenhum valor àquele presente especial que você deu a ela com tanto carinho. Bem, na Bíblia, há muitos relatos bíblicos de pessoas que mostraram ingratidão quando receberam algo especial. Uma dessas pessoas foi Esaú.
Esaú era o filho primogênito de Isaque e Rebeca. E naquela época, numa família patriarcal, como era a família de Isaque, o primogênito ganhava muitos privilégios, muitos direitos importantes na família. Como, por exemplo, com a morte do pai, o filho primogênito tornava-se o cabeça da família. Ele era o responsável por cuidar dos membros da casa. Também ele ocupava a posição do pai em representar a família diante de Jeová. E se houvesse alguma divisão da herança, o primogênito ganhava 2 vezes mais do que os seus irmãos. E especificamente na família de Isaque, ainda tinha algo muito especial envolvido. Era que o primogênito, no caso Esaú, poderia ser ancestral do prometido Messias, devido à promessa que Jeová havia feito com Abraão. Quantos privilégios Esaú tinha, na verdade, por ser o primogênito. Mas o que Esaú fez com tudo isso? Bem, podemos dizer que ele pegou um presente especial, amassou e simplesmente jogou fora. Como Jeová se sentiu com isso? Conforme expressa em Malaquias 1:3, Jeová não se agradou nem um pouco dessa atitude de Esaú. Sabemos que Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Apesar deles serem gêmeos, a Bíblia fala que eles eram muito diferentes entre si. Cada um tinha gostos diferentes e a personalidade deles era bem oposta um do outro. Veja como o livro de Gênesis descreve a cada um deles. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, o versículo 27 e 28. Gênesis 25, 27 e 28 passa a nos dizer assim: Os meninos cresceram, e Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos. Mas Jacó era um homem irrepreensível, que morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque significava caça para sua boca, ao passo que Rebeca amava Jacó. Principalmente o versículo 27 deixa bem claro os gostos distintos de cada um. Diz que Esaú passou a ser um caçador habilidoso, gostava da caça. Já Jacó, ele gostava mais de ficar entre os membros da família, gostava mais de ficar em casa. E Esaú, ele tem umas peculiaridades na sua personalidade, que a fonte de pesquisa para esses 2 versículos, o livro Perspicaz, ele fala que Esaú era muito irrequieto, ou seja, ele era agitado demais. O livro fala que ele era perambulante, ou seja, ele gostava de sair andando sem rumo definido. Já no caso de Jacó, era tranquilo, gostava de cuidar do rebanho, gostava de se envolver com os assuntos da família, ficava mais com a sua mãe em casa. Talvez é por isso que Jacó ele ganhou os seus dotes culinários, não é verdade? Mas como se deu o fato de Esaú vender o seu direito de primogênito? Acompanhe comigo agora, por favor, a leitura dos versículos 29 a 34 e veja como isso aconteceu. Diz assim: Certa vez, Jacó estava preparando um ensopado quando Esaú chegou do campo exausto, de modo que Esaú disse a Jacó: Depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. É por isso que recebeu o nome de Edom. Então Jacó disse: Primeiro, venda-me seu direito de primogênito. E Esaú continuou: Estou quase morrendo. Para que me serve o direito da primogenitura? Jacó acrescentou: Jure primeiro. E ele jurou e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o direito da primogenitura. Bem, depois de um dia exaustivo de caça, Esaú estava morrendo de
de fome. E, de certa maneira, um pouco desesperado para ganhar um prato daquela comida que Jacó estava preparando. Esaú não pensou duas vezes em renunciar o seu precioso direito de primogênito e vendeu isso ao seu irmão Jacó por apenas um prato de comida. Quanta ingratidão da parte de Esaú, não acham? Ele decidiu satisfazer o seu próprio desejo a dar valor àquele privilégio que ele tinha como primogênito. Para ele, saciar sua fome era mais importante do que as bênçãos futuras que receberiam de Jeová devido à sua herança. Dessa maneira, Esaú mostrou que desprezava as coisas sagradas, sem dizer que mais tarde esse desprezo ficou mais uma vez evidente quando ele escolheu mulheres que não amavam a Jeová para se casar. Bem, lições valiosas podemos tirar desse relato de Esaú. Quando formos tomar qualquer decisão, não importa se são grandes ou pequenas, não queremos ser precipitados, impacientes, assim como Esaú foi. Ele agiu dessa maneira e, infelizmente, a sua decisão foi muito ruim. Diferente de Esaú, queremos mostrar que damos valor às coisas sagradas e que, no nosso caso, nós queremos, sem dúvida, levar em consideração o que a minha decisão ela vai afetar a minha relação com o nosso Deus Jeová. Também, de forma alguma, queremos deixar que as nossas vontades, desejos, eles fiquem acima de princípios e orientações dadas por Jeová. Esaú fez isso, e quando se arrependeu, já era tarde demais. Por isso, cabe a cada um de nós nos perguntar: como eu posso mostrar que dou valor às coisas espirituais, como a minha amizade com Jeová, a dádiva do Espírito Santo, o privilégio de poder representar o nome mais importante do universo, que é Jeová, com respeito à pregação, às reuniões, o casamento, sem dizer também do maior presente que Jeová deu para cada um de nós, que foi o sacrifício do seu Filho Jesus. Com certeza, por tirar tempo para meditar nesse relato, assim como esse irmão está fazendo nessa gravura, aí na página 4, e responder de maneira sincera a cada uma dessas perguntas, isso nos ajudará a saber onde podemos melhorar e assim tomar ações necessárias para continuarmos cada vez mais achegados a Jeová. E todo esforço que fizermos, tenha certeza, irmãos, que não será em vão. Jeová está vendo. E Ele sabe muito bem recompensar aqueles que prezam e valorizam as coisas sagradas. Obrigado, irmão Elcio, pelo excelente discurso. Que joias espirituais você encontrou na leitura desta semana? Vamos falar sobre isso agora? Convidamos então o irmão Guilherme Oliveira, que apresentará Encontre Joias Espirituais. Então vamos começar nossas joias espirituais. E nessa parte iremos bastante de fortalecer a nossa fé e a de outros comentários, com os comentários. Então, para darmos início, vamos ler o texto de Gênesis 25, do 31 ao 34. Quem gostaria de ler? A irmã Suzane? Jacó disse: primeiro, venda-me seu direito de primogênito. E Esaú continuou: estou quase morrendo. Para que me serve o direito da primogenitura? Jacó acrescentou: jure primeiro. E ele jurou e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilha. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o direito da primogenitura.
Será que esse relato quer dizer que todos os antepassados do Messias tinham que ser primogênitos? Irmão Fábio? Não, nem todos. Na verdade, alguns dos antepassados de Jesus não eram os primogênitos. Por exemplo, Davi era o filho mais novo do seu pai e foi antepassado do Messias. Então, quando se fala do direito da primogenitura, não necessariamente está se falando de ser antepassado do Messias. Mas o primogênito tinha muitos privilégios no arranjo de adoração patriarcal que existia naquela época, né? E foi esses privilégios que Esaú desprezou. Obrigado. A irmã? Não. Em Hebreus 12:16, Paulo até fala sobre isso, né? Sobre Esaú abrir mão desse direito de primogenitura. Então, Paulo estava falando sobre não dar valor às coisas sagradas, a servir a Jeová e acabar desagradando a Jeová por não dar valor a essas coisas tão importantes. Era isso que Paulo estava se referindo quando falou sobre abrir mão do direito de primogenitura. Obrigado. Então, para a próxima pergunta, vamos ler o texto de Gênesis 26, 7. A irmã Laura? Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: ela é minha esposa, pois pensava: os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Obrigado. A pergunta: por que Isaac decidiu não falar a verdade sobre quem era Rebeca? A irmã Eliane? Jesus nos mostrou que não temos obrigação de dar informações àqueles que não têm direito a elas. Em certas ocasiões, ele não deu plenas informações ou respostas diretas a certas perguntas. Da mesma forma, o proceder de Isaac mostra que ele viu que não era necessário dizer a verdade sobre Rebeca naquele momento. Obrigado. Irmão Fábio? Isso, nos dias que nós estamos vivendo, é de vital importância, né? Agora, o momento que estamos passando agora, por exemplo, será que algumas informações, né, que não são necessárias, né, nós vamos passar para as pessoas de forma, né, indiscriminada, por assim dizer? Não. Devemos seguir aqui o exemplo de Jesus. Jesus, no passado, ele só deu informações que eram necessárias, como diz lá o perspicaz. Quando isso poderia ter causado dano desnecessário. Então, se nós vamos dar uma informação hoje que vai causar um dano desnecessário para a congregação, para o povo de Jeová, devemos refrear de fazer isso. Obrigado. Irmão Leandro? Então, não se tratou de uma mentira ou inverdade. Aqui menciona no perspicaz a expressão de que ele desinformou aquelas pessoas ou reteve os plenos fatos de pessoas que não cabia a eles saberem daqueles fatos. Então exige discernimento também da nossa parte hoje em vários assuntos, e percebemos que cada vez mais isso ficará mais evidente. Uhum. Então a próxima pergunta é uma pergunta pessoal, né? Então na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmão Bruno? Gostei do versículo 8 de Gênesis 25, que mostra que Abraão morreu satisfeito. Eu achei muito interessante perceber que Abraão, que sempre se esforçou em ter uma bela amizade com Jeová, não se arrependeu disso no fim da sua vida. Ao contrário do que muitas pessoas no mundo pensam, que servir a Jeová é chato e não vale a pena, devemos meditar e seguir o exemplo de Abraão e provar a nós mesmos que uma vida dedicada a Jeová é plenamente satisfatória. Irmã Letícia? E ainda com relação a esse texto, disse que ele morreu numa boa velhice satisfeito. Pensando nisso, o que seria o satisfeito, né? Será que Abraão morreu satisfeito porque tinha muitos bens, porque tinha muitos animais, muitos filhos ou esposas? Não. Quando o texto disse que ele morreu satisfeito, quis dizer que enquanto ele estava vivo, ele usou a sua vida para fazer o que realmente traz satisfação, que é servir a Jeová. Ele acreditava em Jeová, acreditou em promessas que ele nunca tinha visto, como, por exemplo, a ressurreição. Então, pensar no exemplo de Abraão nos faz refletir, né? Será que eu estou usando a minha vida para fazer o que realmente traz satisfação, que é servir a Jeová? Ou será que eu estou colocando a minha felicidade em coisas fúteis que irão ficar aqui depois que eu falecer?
Isso mesmo, obrigado. A irmã Eliane? Em Gênesis 26, 34 e 35, mostrou que as esposas hititas que Esaú escolheu para ele eram uma fonte de grande amargura para seus pais Isaque e Rebeca. Então isso nos lembra como é triste quando um cristão escolhe para se casar pessoas que não servem a Jeová. Irmã Suzane? Em Gênesis 25, 22, diz que Rebeca, mesmo ela sendo uma mulher espiritual, ela se entristeceu e desejou até morrer. Então, se isso também acontecer com a gente um dia, nós devemos dividir o nosso fardo com Jeová, porque com certeza Ele vai fazer a nossa carga ficar muito mais leve e com certeza Ele vai nos ajudar, nos dando sabedoria e força para enfrentar todos os nossos problemas. Porque aqui no versículo fala que ela falou assim, o que me adianta eu continuar vivendo, né? Então, a gente pode meditar nesse versículo, vendo que então até as pessoas que são espirituais, que a gente às vezes vê que elas são fortes, elas se entristecem também, né? E fica até com desejo de até morrer, né? Então, isso é bom a gente meditar nisso, né? Bom, José Dag? Gênesis 26, o versículo número 4, nós observamos a promessa que Jeová fez de abençoar a descendência de Abraão por multiplicá-la. Mas daí isso me ensinou algo interessante, que no versículo 5 ele só conseguiu estas bênçãos porque ele escutou a voz de Jeová e continuou a cumprir os requisitos dele. Então isso me ensina que para nós, né, especialmente eu, receber as bênçãos de Jeová, eu preciso entender a necessidade de obedecer os mandamentos dele, mesmo que vá contra a minha vontade. Obrigado. Ana Júlia? Em Gênesis 25, 29 e 30, me fez lembrar que o ocorrido com Esaú serve de lembrete para nós não termos a mesma atitude impensada dele. Por isso, mesmo em pequenas e rápidas decisões, devemos nos lembrar de nosso Criador. A irmã Ana Júlia? E o 25, 21, eu gostei muito que fala que Isaac fazia súplicas a Jeová a favor de sua esposa porque ela era estéril. Então dá a impressão que Isaac pedia sempre para Jeová, para a esposa conseguir ter filhos, né? Então mostra a fé que Isaac tinha, porque ele sabia que para Jeová nada era impossível. Ele já tinha visto tudo que Jeová tinha feito, também com Abraão, sabia que Jeová tinha feito a mesma coisa com a sua mãe Sara, e depois fala que Jeová atendeu as súplicas dele. Não falou quanto tempo Jeová demorou, mas mostra que Jeová ele realmente escuta as nossas súplicas e que ele vai responder as nossas orações da melhor maneira. Obrigado a todos pelos ótimos comentários. Agradecemos ao irmão Guilherme e também a assistência pelos excelentes comentários. Iniciaremos então agora a participação dos estudantes, ouvindo a leitura da Bíblia. O irmão Sérgio Araújo está preparado para ler Gênesis, capítulo 26, versículos de 1 a 18. Vamos ouvi-lo. Houve uma fome naquela terra, além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão. De modo que Isaque se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. Jeová lhe apareceu então e disse: Não desça ao Egito, more na terra que eu lhe indicar. More como estrangeiro nesta terra, e eu continuarei com você e o abençoarei, porque darei todas essas terras a você e à sua descendência, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e darei todas essas terras à sua descendência, e todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio da sua descendência, visto que Abraão escutou a minha voz e continuou a cumprir meus requisitos, minhas ordens, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque continuou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: Ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: Ela é minha esposa, pois pensava:
os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Passado algum tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando pela janela quando viu Isaque fazendo carinho em Rebeca, sua esposa. Abimeleque chamou imediatamente Isaque e disse: Na verdade, ela é sua esposa. Por que é que você disse ela é minha irmã? Isaque lhe respondeu: Eu disse isso para não ser morto por causa dela. Mas Abimeleque continuou: O que você nos fez? Alguém do povo poderia facilmente ter se deitado com a sua esposa, e você teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou então a todo o povo: Quem tocar nesse homem e na sua esposa, certamente será morto. Isaque começou a semear naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois Jeová o abençoava. O homem ficou rico e ele continuou a prosperar, até que se tornou muito rico. Ele adquiriu rebanhos de ovelhas e de bois e um grande grupo de servos. E os filisteus começaram a invejá-lo. Assim, os filisteus taparam com terra todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias dele. Abimeleque disse então a Isaque: Mude-se da nossa vizinhança, pois você ficou muito mais forte do que nós. Portanto, Isaque se mudou dali e acampou no vale de Gerá, e passou a morar ali. Isaque cavou novamente os poços que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, mas que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que seu pai tinha lhes dado. Obrigado, irmão Sérgio. Muito boa leitura, apreciamos bastante. E o irmão estava colocando em prática a lição número 5 da brochura Melhore, né? Leia de modo correto. Então, para lermos de maneira correta, nada é mais essencial do que uma boa preparação. Entender o sentido da leitura, né? Respeitar a pontuação. E nós percebemos que fez muito bem isso. Você olhou todas as palavras de maneira correta, né, com boa entonação de voz, abriu bem a boca para pronunciar as palavras. Então, realmente apreciamos muito a sua leitura. Agradecemos. Encerramos assim, então, irmãos, a sessão Tesouros da Palavra de Deus desta noite. Agora nós podemos avançar para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Hoje, nas apresentações, nós veremos sugestões de como fazer uma primeira revisita usando o texto de Mateus, capítulo 20, versículo 28. E podemos iniciar vendo o vídeo de como podemos fazer isso. Vamos ver. Da última vez, eu fiquei de responder a pergunta: por que Jesus teve que morrer? O que você acha disso? Eu pensei sobre isso, mas eu não sei. Sem problema. Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem há muito tempo. Mas nós podemos achar a resposta na Bíblia. Olha o que diz aqui em Mateus 20 e 28. Você pode ler em voz alta para a gente? Posso? Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Obrigado. Você viu no final do texto? Diz que Jesus deu a vida como o quê? Como resgate? Isso mesmo. A Bíblia chama de resgate o que Jesus fez. Deu a vida para salvar as pessoas. O sacrifício de Jesus Cristo ajuda a salvar todos os que querem obedecer a Ele, incluindo você e eu. E Jesus nos ensinou como dar valor ao resgate. Outro dia podemos ver o que ele disse sobre isso. Pode ser. Então, pensando nesse vídeo, irmãos, se o morador der uma resposta errada, o que podemos falar para que ele não fique com vergonha? Irmão Bruno. É importante que não façamos qualquer reação que demonstre um tom de desaprovação ou superioridade da nossa parte, né? E, além disso, nós podemos mostrar a resposta correta diretamente na Bíblia para não dar a entender ao nosso ouvinte que nós somos o dono da verdade. Muito bem, irmão Márcio.
Então, nós podemos generalizar dizendo que muitas pessoas realmente pensam assim, né? Igual o irmão fez, né? Quando o morador disse ali que ele não sabia a resposta, ele falou, olha, muitas pessoas ficam confusas mesmo, né? Então, se o morador disser para nós uma coisa errada, totalmente contrário ao que a Bíblia ensina, nós podemos apenas mencionar, olha, muitas pessoas pensam como você, mas trazemos a atenção da Bíblia em seguida. E o que o publicador falou para explicar Mateus capítulo 20, versículo 28? Irmão Fábio? Fábio Tamanini? Então, esse texto tem a palavra-chave resgate. Então, ele procurou explicar o que essa palavra significava, né? No contexto em geral. Aí ele explicou, então, que foi um preço que Jesus pagou para que eles pudessem ter vida, né? Então, ajudar a pessoa a entender o significado dessa palavra-chave é importante para a pessoa compreender o significado do texto. Realmente. Muito bem, irmãos. Agradecemos os comentários. Bem, então agora vamos ver ao vivo como que nós podemos fazer essa primeira revisita, usando o mesmo versículo da Bíblia. Primeiro, a irmã Vivian Moura irá demonstrar com a ajuda da irmã Samira Costa. Oi, Samira, tudo bem? Tudo bem, Vivian, e você? Tudo bem. Outro dia, Samira, eu estive aqui e nós conversamos sobre Jesus Cristo e eu deixei uma pergunta para você. Por que Jesus teve que morrer? Eu fiquei a semana inteira pensando nessa pergunta sua. Sabe, muitos têm curiosidade e a Bíblia nos dá a resposta. Está escrito aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Eu vou ler para nós. Olha só, Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Notou, Samira, no final do versículo, mostra por que Jesus veio e morreu por nós. Você observou? Aí fala como resgate em troca de muitos. Isso mesmo. Pense, Samira, no resgate de Jesus como um presente. Mas presente? Como assim? Um presente porque ele entregou sua vida em troca de muitos. E isso nos dá a oportunidade de viver. Isso é maravilhoso, não é mesmo? E também podemos observar o amor que Jeová demonstrou por nós também, por dar o seu Filho uma vida perfeita em troca de nós imperfeitos. Mas eu vou deixar, Samira, uma outra pergunta. Por que como que nós podemos mostrar valor ao sacrifício de Jesus? E também, Samira, eu vou deixar esse convite para você e sua família. Vem falando mais a respeito de Jesus, vem falando sobre a celebração que nós fazemos todo ano, relembrando então a vida de Jesus e a morte. Terça-feira, 7 de abril, e o horário está aqui também. E uma semana antes, nós teremos um discurso especial também, falando se existe um líder em que você pode confiar. A data, o horário, está tudo nesse convite. Vou deixar para você. Ok, muito obrigada. Muito bem, excelente apresentação das irmãs. E o objetivo da irmã Vivi era colocar em prática a lição número 3 da brochura Melhore. Faça perguntas. Então, quando fazemos uma boa pergunta de maneira educada, uma pergunta simples, fica mais fácil do nosso ouvinte prestar atenção no que nós estamos dizendo, né? E nós percebemos que a irmã Vivian fez isso. Ela fez várias perguntas durante a apresentação, mas a principal era uma pergunta bem simples. Por que Jesus teve que morrer? É muito mais simples do que perguntar, por exemplo, por que você acha que Jesus teve que dar a sua vida para ser sacrificada? Então, uma pergunta mais simples tem mais efeito. Então, nós percebemos que você se saiu muito bem. Agradecemos bastante a participação das irmãs. Agora, por último, irmãos, nós vamos ver a apresentação da irmã Isabel Poggi. Ela irá demonstrar como oferecer o livro Entenda a Bíblia
na primeira revisita, a sua ajudante e a irmã Larissa Molina. Oi, Larissa. Como é que está? Tudo bem? Oi, Isabel. Tô bem, e você? Tudo bom. Então, Larissa, na semana passada, eu deixei com você este convite para a celebração da morte de Jesus. E fiquei de voltar para mostrar na Bíblia por que Jesus teve que morrer. O que você acha disso, Larissa? Eu pensei sobre isso, Isabel, mas eu não sei dizer exatamente. Sem problema, Larissa. Mas, Larissa, qual foi o melhor presente que você já ganhou? Um presente que eu gostei bastante, eu ganhei um vestido. Olha, então, naturalmente, você ficou feliz com o presente e, sem dúvida, agradeceu por ele, não é mesmo? Sim, com certeza, foi um presentão. Mas você sabia, Larissa, que Deus nos deu um presente que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa? O que é esse presente, Isabel? Eu vou responder para você aqui na Bíblia, em Mateus, o capítulo 20, versículo 28. Veja o que diz. Olha, 20 e 28. Assim como o Filho do Homem veio, aqui o Filho do Homem é Jesus. Não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Você notou aqui, Larissa, o que diz que Jesus veio para quê? Por qual motivo? Para dar a vida dele pelas pessoas, como resgate? Isso mesmo. A Bíblia chama de resgate o que Jesus fez. Quando Adão pecou, ele perdeu a vida perfeita. Então é por isso que nós somos imperfeitos e morremos? Isso. Então, para nos livrar dessa situação, uma pessoa perfeita teria que dar a sua vida por nós. Então, é isso que a Bíblia chama de resgate. Então, Jeová mandou Jesus para a terra para morrer por nós. A morte de Jesus nos dá a chance de sermos perfeitos e vivermos para sempre. Para você entender melhor, Larissa, eu trouxe este livro, cujo título é Você Pode Entender a Bíblia. E aqui no capítulo 5, ele diz por que Jesus morreu. Na semana que vem, eu gostaria de voltar para a gente considerar mais uma pergunta assim: como mostramos que damos valor ao resgate? Que interessante. Isso, então, e uma das formas para a gente ver como a gente dá, você pode ver no próprio livro, é assistir à celebração da morte de Jesus todo ano. Aquele convite que eu te dei. Tudo bem? Tudo bem, pode voltar, sim, eu vou querer saber. Ótima apresentação das irmãs também. E a irmã Isabel, ela estava exercitando a lição número 15 da brochura Melhore. Fale com convicção. Como conseguimos falar com convicção? Bem, é essencial, irmãos, estarmos bem preparados, conhecermos todos os fatos, todos os argumentos que apoiam o que nós estamos falando. Quando nós temos tudo isso em nossas mãos, as pessoas conseguem perceber a nossa certeza do que nós estamos falando. E isso é convicção. E isso convence. E nós percebemos que a irmã Isabel estava realmente usando tudo isso aí. Estava bem preparada, falando de maneira calma, e disse para a moradora: eu vou responder para você aqui na Bíblia. Então ela realmente estava convicta do que ela ia falar naquela hora. Então, estava excelente a apresentação das irmãs. Agora, irmãos, antes de introduzirmos a próxima sessão Nossa Vida Cristã, convidamos todos a ficarem de pé para cantarmos juntos o Cântico 78, Ensine a Verdade com Amor. Cântico 78.
Então, para abrir essa sessão, convidamos o irmão Josedac Brandão, que falará sobre o tema Use os vídeos junto com a brochura Boas Notícias de Deus para você. Como é bom termos os vídeos e as imagens para usarmos o nosso ministério com o propósito de ensinar as pessoas a conhecerem e adorarem a Jeová. E, de fato, as imagens têm grande impacto na nossa mente. Por exemplo, lembra das últimas cenas dos congressos? Algumas imagens, alguns vídeos estão gravados na nossa mente. E hoje nós iremos considerar juntos como podemos usar os vídeos na consideração da brochura Boas Notícias de Deus para você. Essa brochura, no formato eletrônico, encontra-se 10 vídeos que nós podemos utilizá-los durante os nossos estudos bíblicos. A brochura contém 15 lições e dessas 15 lições temos 10 vídeos disponíveis para usarmos. E hoje teremos a oportunidade de saber como utilizá-los juntamente com essa brochura, que é uma do kit de ensino. Vamos iniciar então assistindo um vídeo. Por favor, assista o vídeo a seguir e depois farei 2 perguntas. O primeiro vídeo. A maioria das religiões ensina que uma parte de nós continua vivendo depois da morte. Mas o que a Bíblia ensina? Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó. Adão tinha a chance de viver para sempre. Mas quando ele escolheu ser desobediente, Deus disse que ele voltaria ao pó, ou seja, não existiria mais. E os que morreram depois de Adão? Quando Jesus soube que seu amigo Lázaro havia morrido, Jesus não disse que ele tinha ido para o céu, mas ele disse: Lázaro, nosso amigo, adormeceu. O que Jesus quis dizer? Do mesmo jeito que alguém num sono profundo não percebe as coisas que acontecem ao seu redor, os mortos também não estão conscientes de nada. Mas assim como podemos acordar uma pessoa que está dormindo, a Bíblia diz que os mortos também podem acordar. Foi o que Jesus fez com seu amigo Lázaro. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Se alguma parte dele continuasse vivendo e tivesse ido para o céu, será que Jesus o tiraria de lá e o obrigaria a viver na terra de novo? Não. Lázaro estava dormindo na sepultura. Jesus o trouxe de volta à vida e Lázaro pôde ficar com sua família de novo. A Bíblia promete que um dia muitas pessoas serão ressuscitadas, assim como Lázaro foi. Jesus falou dessa promessa maravilhosa quando disse: quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. Talvez você se pergunte: quem vai ser ressuscitado? E o que a ressurreição mostra sobre Jeová? As respostas a essas perguntas estão na lição 6 da revista Boas Notícias de Deus para você. Ela pode ser baixada no jw.org. As testemunhas de Jeová terão prazer em estudar a Bíblia com você. Peça pelo site um estudo bíblico e uma testemunha de Jeová de sua região entrará em contato com você na hora e no local que você desejar. Agora fique à vontade para se expressar, será um prazer ouvir o seu comentário. Então, como você pode usar esse vídeo quando estiver dirigindo um estudo com a brochura Boas Notícias? Mondenilson, por favor. A organização tem cada vez mais usado vídeos para o ensino e nós, por experiência própria, ao dirigir um estudo para uma senhora que não tem leitura, quando chegou nessa lição sobre os mortos,
e ela perdeu o marido dela que faleceu há pouco tempo. Então ela fixou bem esse ensinamento, que o marido dela está dormindo e logo voltará. E gravou tanto na mente dela, embora ela não tenha a leitura, que ela até hoje ela fala até mesmo para os filhos que o marido está dormindo. Então todo aquele ensinamento falso que ela tinha antigamente, isso aí ficou para trás. Então é bem provável que todos os vídeos que a organização tem feito nos ajuda bastante, associando assim ao ensinamento e os vídeos. Obrigado, Denilson. A irmã Letícia, por favor. E nós temos uma facilidade muito grande de gravar mais o que a gente vê do que o que a gente ouve. Então esses vídeos são um recurso muito bom, principalmente para os nossos estudantes, né? E esse vídeo, de um modo bem simplificado, ele explica que a pessoa, quando morre, ela não está num lugar melhor. Se Lázaro estivesse num lugar melhor, como o céu, por exemplo, por que Jesus teria ressuscitado, trazido ele de volta para a terra para continuar sofrendo? Então é um raciocínio simples, lógico, que vai ajudar a pessoa a entender muito mais fácil do que a gente só ficar falando. Excelente, irmão. Muito obrigado. A segunda pergunta: como esse vídeo já ajudou você a ensinar seus estudantes sobre este assunto específico? A irmã Ana Júlia. O vídeo tem sido uma excelente ajuda. Na lição 6, depois de fazer a primeira pergunta, que boa notícia Deus tem sobre os mortos, eu mostro o vídeo e em seguida lemos os 2 parágrafos e aí sim faço as perguntas. E geralmente a estudante diz que o vídeo ajuda a entender melhor o texto de João 11. Quando Jesus ressuscita Lázaro, mostra no vídeo o raciocínio de que Lázaro não foi para o céu. Exatamente. Obrigado, Ana Júlia. Muito bom. Agora vamos assistir o segundo vídeo. O título dele é Por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanto sofrimento? Jeová Deus não queria que as pessoas sofressem. Muito pelo contrário, ele deu ao primeiro casal humano tudo do bom e do melhor. Mas um anjo rebelde, Satanás, disse que Deus era um mentiroso e influenciou o primeiro casal a ficar contra Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles escolheram seguir a Satanás. Eles ficaram contra Deus, decidindo por si mesmos o que era bom e o que era mal. Será que Satanás tinha razão? Será que um governo humano, sem a ajuda de Deus, daria certo? Só o tempo responderia a essas perguntas. Por exemplo, imagine que um aluno diz que o professor ensina de modo errado. Ele se atreve a dizer que sabe fazer muito melhor. Alguns colegas acham que esse aluno rebelde tem razão e ficam do lado dele. O que o professor vai fazer? Ele tem autoridade para dar uma bronca nesses alunos. Mas, se ele fizer só isso, poderia deixar o resto da turma desconfiada. Será que aquele aluno rebelde poderia estar certo? Mas imagine que o professor deixe o aluno mostrar para a turma como ele faria. No final, vai ficar provado quem é que deve ensinar. Jeová estava numa situação parecida com a do professor. Milhões de anjos viram Satanás ficar contra Jeová. O que Jeová faria para resolver isso? Essa decisão era muito importante para todos aqueles anjos e depois para todos os humanos. Então, Jeová deixou Satanás governar o mundo por um tempo. O governo de Satanás trouxe muita dor e sofrimento. Mas, quando ficar totalmente provado que é Jeová quem deve governar, Jeová vai desfazer todo o estrago que Satanás causou. Quando isso acontecer, só as pessoas que escolherem obedecer a Jeová vão viver na terra. Mas
O que nós podemos fazer agora? E como mostramos que queremos ser governados por Deus? Encontre a resposta a essas perguntas e saiba mais na lição 8 da revista Boas Notícias de Deus para você. Ela pode ser baixada no jw.org. As testemunhas de Jeová terão prazer em estudar a Bíblia com você. Peça pelo site um estudo bíblico e uma testemunha de Jeová de sua região entrará em contato com você na hora e no local que você desejar. Muito bom. Então, a primeira pergunta: como você pode usar esse vídeo quando estiver dirigindo um estudo com a brochura Boas Notícias? Irmã Carla, por favor. Na brochura digital, eu acho bem interessante que ela já mostra onde a gente pode usar o vídeo, né? Após a pergunta 3, ali faz a sugestão de nós usarmos o vídeo. Por quê? Porque explica alguns dos textos que nós lemos nos parágrafos anteriores. E até ensina muito bem e explica sobre alguma base de por que Jeová está dando tempo. Daí lá faz o exemplo no vídeo. Então, eu acho uma forma mais fácil da pessoa entender o assunto que foi estudado. E com certeza é. Irmão Bruno, por favor. Então essa pergunta, por que existe tanto sofrimento, é uma pergunta que muitos moradores e estudantes da Bíblia se fazem e é importante para eles tomarem posição ao lado de Jeová, né? Então, conforme a irmã Carla falou, na lição 8 a gente pode mostrar esse vídeo que vai ajudar ele a entender melhor e tocar o coração dele. Também nós vamos estar imitando a Jeová e Jesus, que sempre utilizaram de recursos visuais para nos ensinar e tocar o nosso coração. Exatamente. Irmão Fábio, por favor. Eu acho interessante como esses vídeos adicionam argumentos a mais do que a brochura tem, né? Por exemplo, esse vídeo que nós acabamos de assistir tem a ilustração do professor e do aluno, né? Que ajuda a gente a entender em que posição que Jeová estava, por que foi necessário permitir, dar um tempo para Satanás provar se as alegações dele eram verdadeiras ou não. Então, depois que o estudante já chegou ali na altura da pergunta 3, ele já tem os conceitos bíblicos, já deu tempo de se estudar isso. Ajudando com uma ilustração como essa que contém no vídeo, vai ajudar a fixar muito melhor essas ideias, né? Então, como esses vídeos são uma ferramenta útil de ensino para nós. Verdade, muito obrigado, Fábio. E a última pergunta: como esse vídeo já ajudou você a ensinar seus estudantes sobre este assunto? Irmão Sérgio. Esse vídeo me ajudou, por exemplo, no começo dele, disse qual era o propósito de Jeová. Deixou bem claro o propósito de Jeová para o ser humano, né? Viver para sempre, numa terra maravilhosa, um paraíso aqui na terra, não ia faltar nada para o homem, né? E mostrou o contraste, que no caso de Satanás, que se rebelou contra Jeová, que ele realmente não tem o poder de fazer as coisas perfeitas, né? Assim como Jeová teria. Então isso me ajudou a diferenciar, para mim particularmente, quando eu conhecia a verdade, eu falava, puxa vida, será que é isso mesmo? Porque na minha cabeça, quem governava o mundo era Deus. E isso foi muito bom para mim, quando eu comecei a aprender a verdade, e quando eu tive acesso a esses vídeos, para mim me ajudou bastante também, né, de saber diferenciar. Então ficou bem claro quem era Jeová, o papel de Jeová, qual o propósito e qual a situação que Jeová ficou, e a de Satanás, realmente. Exato, obrigado. Então, todos os meses, novos vídeos são lançados na TV JW, e hoje nós estamos considerando como usar os vídeos para considerarmos esta kit, né, essa ferramenta do kit de ensino com os nossos estudantes. Então, faça bom uso dos vídeos. Eu mencionei que essa brochura ela contém 15 lições e nós temos 10 vídeos. A apostila de março de 2019 traz exatamente em qual capítulo encontra-se cada um desses links dos vídeos. Faça uso também da ferramenta no formato eletrônico para que o seu estudante possa progredir. Muito obrigado, irmãos, pelos bons comentários. Obrigado, irmão Josedac. Excelentes sugestões que ajudarão ainda mais os nossos queridos estudantes. Vamos passar agora para o estudo bíblico de congregação. Convidamos o irmão Leandro Moura. Muito bem, todos continuam sendo muito bem-vindos agora para o nosso estudo bíblico de congregação.
O tema Jesus frustra as tentativas de enlaçá-lo, e todos são convidados a continuarem com seus excelentes comentários. O que veremos aqui? Bem, quando Jesus responde ali às perguntas de alguns, podemos dizer assim, alguns até certo ponto curiosos, Jesus consegue discernir qual é o objetivo por detrás daquelas perguntas. Como nós podemos também aprender? Como Jesus conseguiu fazer isso, deixando as pessoas ali pasmas, deixando as pessoas realmente assustadas da maneira como ele respondeu e a linha de raciocínio que ele também usou. E como podemos também direcionar para a honra e o louvor de Jeová ao responder, por exemplo, no campo, ao responder os nossos estudantes. Veremos alguns aspectos, alguns pontos referentes a esse pensamento em nosso estudo de hoje. O nosso leitor, irmão Francisco Berti, vamos então fazer a leitura completa aqui do assunto de hoje. Os inimigos religiosos de Jesus estão irritados. Eles acabam de contar ilustrações que expõem a maldade deles. Agora os fariseus tramam enlaçá-lo. Querem fazer Jesus dizer algo pelo qual possa ser entregue ao governador romano. Estão Então pagam alguns dos seguidores deles para enlaçá-lo. Eles dizem: Instrutor, sabemos que o senhor fala e ensina corretamente e não mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus em harmonia com a verdade. É permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Jesus não é enganado pelos seus elogios falsos, pois por trás dessas palavras há hipocrisia e astúcia. Se ele disser não é correto pagar esse imposto, pode ser acusado de sedição contra Roma. Mas se disser sim, paguem o imposto às pessoas irritadas por estarem sobre o jugo romano, podem tirar conclusões erradas e se voltar contra ele. Então, como ele responde? Jesus diz: Hipócritas, por que vocês me põem à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Ao lhe trazerem um denário, ele pergunta: De quem é esta imagem e inscrição? Eles respondem: De César. Com muita habilidade, ele dá a seguinte orientação: Portanto, paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Os homens ficam admirados com as palavras de Jesus. Sem ter o que dizer após essa resposta inteligente, vão embora. Mas o dia ainda não acabou, nem as tentativas de enlaçá-lo. Depois da tentativa fracassada dos fariseus, outro grupo de líderes religiosos se aproxima dele. Os saduceus, que dizem não haver ressurreição, fazem uma pergunta sobre a ressurreição e o casamento de cunhado. Instrutor, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Acontece que havia conosco 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu, e visto que não tinha descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e com o terceiro, e assim com todos os 7. Por último, morreu a mulher. Assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Pois todos
a tiveram como esposa. Referindo-se aos escritos de Moisés, que são aceitos pelos saduceus, Jesus responde: não é por isso que vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando se levantam dentre os mortos, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas como os anjos nos céus. Quanto aos mortos serem levantados, vocês não leram no livro de Moisés, no relato sobre o espinheiro, que Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. As multidões ficam maravilhadas com essa resposta. Vendo que Jesus silencia tanto os fariseus como os saduceus, alguns membros desses grupos religiosos se juntam para testar Jesus mais uma vez. Um escriba pergunta: instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: o primeiro é: ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao ouvir a resposta de Jesus, o escriba diz: instrutor, o Senhor disse bem, em harmonia com a verdade. Ele é um só e não há outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale muito mais do que todas as ofertas, queimadas e sacrifícios. Vendo que o escriba responde de modo inteligente, Jesus lhe diz: você não está longe do reino de Deus. Jesus está ensinando no templo há 3 dias, 9, 10 e 11 de Nisan. Alguns, como esse escriba, o ouvem com prazer. Mas esse não é o caso dos líderes religiosos, que ainda não têm coragem de lhe fazer mais perguntas. Muito obrigado, irmão Bert, pela excelente leitura. E que forma realmente sábia que Jesus então contorna todos esses assuntos aqui, essas indagações, né? Vamos então às perguntas do nosso estudo e depois podemos também fazer alguns comentários adicionais. Que tentativas os fariseus fazem para enlaçar Jesus e qual é o resultado? A irmã Suzeli? Então, os fariseus, eles querem fazer de tudo para que Jesus seja entregue para o governador romano, né? Então, eles pagam até alguns seguidores dele para enlaçá-lo. Aqui em Lucas 6,7 fala que eles até ficam observando Jesus para ver se Jesus não curava lá as pessoas no sábado, para arrumar um motivo para acusar Jesus, né? E aconteceu mais coisa aí, vamos ver se o povo comenta. Isso, excelente, irmã Suzeli. E obrigado por citar aí em Lucas 6,7. Então já deu um início aí, né? Vamos escutar mais comentários sim. Irmão Bruno, por favor. Então, dessa forma, eles perguntaram a Jesus se eles deveriam pagar ou não o imposto a César, né? Inclusive fizeram alguns elogios, falsos elogios a Jesus. Mas Jesus, de modo muito inteligente, não foi enganado pelos falsos elogios que recebeu, mas deu uma resposta inteligente, os deixando sem reação. E por que era uma pergunta um tanto que capciosa ali? Bom, Márcio. Eles tentaram encurralar mesmo Jesus, né? Porque se Jesus respondesse que não era correto pagar o imposto, então ele ia ser acusado contra a sedição de Roma, e os soldados romanos estavam ali próximos para poder fazer isso.
Agora, se Jesus respondesse que sim, que deveriam pagar o imposto, então os judeus ficariam ali irritados com isso, porque eles já não aguentavam mais tanta pressão de Roma cobrando os impostos, então eles não gostavam desse requisito de pagar imposto. Então realmente eles tentaram encurralar Jesus, mas Jesus de forma magistral sobressair. Né? Estavam sendo sofridos, né? Roma estava judiando deles ali. Uma Ana Júlia? E a resposta de Jesus, ele disse, ele pediu para mostrar a moeda do imposto, pediu para trazer um denário e perguntou de quem é esta imagem e inscrição. E eles responderam de César. Então, com muita habilidade, ele deu a orientação: paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então todos ficaram admirados com essa resposta muito sábia. Admirados. Todos ficaram ali admirados. Resposta inteligente, né? A segunda pergunta: como Jesus frustra a tentativa dos saduceus para enlaçá-lo? Uma outra tentativa aí, né? Como é que eles ficaram frustrados? O que aconteceu e por que ficaram frustrados? Irmão Fábio? Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então eles contaram um caso de uma mulher que casou com 7 irmãos e depois morreu, né? Esse arranjo de se casar com irmãos era comum na lei, no casamento de cunhado, caso não tivesse filhos o casamento, então o irmão deveria se casar com a esposa do falecido irmão dele, né, que tinha morrido, para que pudesse gerar descendência. Então era algo conhecido dos judeus, esse costume, né? E aí então essa situação que eles forjaram ali para Jesus, possivelmente colocaria numa situação difícil de explicar, né? Então, se ela casou com os 7, de quem ela seria esposa quando eles ressuscitassem? Isso. Mais uma vez capciosa, né? Porque a forma como ele foi colocando e envolvendo Jesus ali, irmão Sérgio. E é interessante também que Jesus falou, né? Que citou até Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, né? Que era Deus de pessoas vivas, né? Não de mortos, né? E Jesus estava dizendo que quando a pessoa ressuscita, na ressurreição, os homens não se casam e as mulheres não eram dadas em casamento. Então, ou seja, deixou os saduceus assim sem saída mesmo, né? Jesus deu uma resposta super inteligente mesmo, né? Que deixou eles, e eles não acreditavam na ressurreição, só que Jesus reforçou a ressurreição e de uma maneira muito sábia. Isso. E mais uma vez, como as pessoas ficaram ali? Com essa resposta sábia de Jesus. Irmã Samira? As multidões ficaram maravilhadas com as respostas que ele dava. Isso, excelente. A terceira pergunta: ao responder à pergunta de um escriba, o que Jesus diz que é muito importante? Irmã Elaine? Então, o escriba perguntou qual era o maior mandamento da lei. E Jesus respondeu que o primeiro é amar a Jeová de todo o coração, alma, mente e força, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Excelente. Irmã Letícia? E quando Jesus responde, né, a ele, logo depois ele concorda com Jesus sem maldade. Ele fala realmente amar de todo o coração a Deus e amar o próximo como a si mesmo vale muito mais do que ofertas queimadas. Então ele foi o único de todos aqueles que não teve maldade, ele não estava fazendo uma pergunta por hipocrisia. E Jesus percebeu isso, e por isso ele disse, né, que como ele percebeu que essa pessoa tinha bondade no coração, ele disse: você não está longe do reino de Deus, porque ele não tinha sido hipócrita e tinha concordado de coração com o que Jesus tinha dito. Excelente. Irmão Denilson? Achei interessante, porque nós podemos aplicar nos nossos dias, né, no trabalho de pregação, né? O escriba ali deu uma resposta sábia, e Jesus o elogiou por essa resposta, né? Hoje nós podemos também, com nossos moradores, o serviço de pregação, assim que ele fizer dar uma resposta sábia, uma resposta inteligente, mostrando qual é a fé dele, elogiá-los também, né? Porque com certeza isso irá mostrar que ele está no caminho correto. Excelente. Uma Larissa?
E nisso deu para perceber que Jesus conseguiu tocar o coração dele, né? Porque ele disse que era verdade o que Jesus disse, né? Que ele disse em harmonia com a verdade, né? O Senhor disse bem, né? Então ele concordou no que Jesus disse. Jesus conseguiu tocar o coração dele, né? Porque ele concordou com aquelas palavras de Jesus, né? Então, no nosso território, é uma maneira de a gente também poder ajudar as pessoas, né? A tocar o coração delas e imitando o exemplo de Jesus. Muito bem. Vamos explorar um pouquinho mais ainda, lendo aqui o relato, um dos relatos. Abram, por favor, as suas Bíblias em Mateus capítulo 22. Não vamos ler todo ele, mas os pontos principais aqui do versículo 17 até o 40. E o irmão designado para fazer essa leitura para nós, o irmão Fábio. Vamos ouvir, por favor. Diga-nos, então, o que acha? É permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Mas Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Hipócritas, por que vocês me põem à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe 1 denário. Ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então ele lhes disse: Portanto, paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isso, ficaram maravilhados e, deixando-o, foram embora. Naquele dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, se aproximaram e lhe perguntaram: Instrutor, Moisés disse: Se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Acontece que havia conosco 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu. E visto que não tinha descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e com o terceiro, e assim com todos os 7. Por último, morreu a mulher. Assim, na ressurreição, da qual dos 7 ela será esposa? Pois todos a tiveram como esposa. Em resposta, Jesus lhes disse: Vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. A respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes foi falado por Deus, que disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Depois que os fariseus ouviram que ele havia silenciado os saduceus, reuniram-se num só grupo. E um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta: Instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Ele lhe disse: Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Isso é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito obrigado, irmão Fábio. Vamos explorar aqui alguns versículos, em especial o versículo 18, irmãos, quando usa ali a expressão Jesus conhecendo a maldade deles, ou o que estava por detrás das perguntas deles. Por que devemos tomar cuidado com algumas perguntas e como podemos, talvez, estar preparados, seja no campo ou mesmo nos estudos? Irmã Ana Laura. Porque algumas pessoas têm motivações erradas, e os fariseus, na verdade, eles não queriam uma resposta, mas estavam tentando apanhá-lo nas suas palavras. Por isso, nós não devemos perder tempo com quem não quer nos escutar e aprender a verdade sobre Jeová. Excelente, Ana Laura, excelente. Mas Jesus conhecia o coração, né? Conseguia ver. Como é que nós podemos, talvez, discernir também? Que tipo de aspectos, por exemplo, poderíamos... Irmão Josedak? A própria pessoa pode, pela entonação da voz, dar a entender que não quer entender de verdade a mensagem, está só questionando. Ela pode também, pela expressão do rosto e o próprio comportamento dela, demonstrar para nós que ela não tem interesse algum, está apenas especulando mesmo o assunto. Excelente. E mesmo não havendo uma maldade em si, por si só, né? Como podemos aqui aplicar também o que temos recebido de instrução da organização na questão de estudos não progressivos? A questão
do bom uso do nosso tempo. Nós queremos gastar tempo com as pessoas que querem aprender sobre Jeová. Excelente, muito bom. O versículo 33 também, irmãos, encontrem, por favor, quando menciona ali que as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Como podemos, por exemplo, aplicar no nosso caso o uso da Bíblia, o kit de pregação, as instruções que recebemos em nossas reuniões? Irmão Elcio? É claro que nós não temos a sabedoria e a arte de ensino de Jesus, né? Mas, sem dúvida, se nós prepararmos bem, por fazer boas perguntas, por ter as respostas a alguns assuntos específicos que as pessoas sempre nos perguntam. Então, usando as orientações, os kits que nós temos, sem dúvida nós iremos ajudar as pessoas a entenderem sobre as verdades da Bíblia. E, sem dúvida, talvez tocaremos o coração delas se elas tiverem disposição para com a verdade. Excelente. Irmã Ana Júlia? E nós vimos também o exemplo que nós temos, os vídeos, né? São ótimos recursos para tocar realmente o coração das pessoas. E interessante que mesmo Jesus sendo perfeito e sendo muito mais sábio do que nós, né? Ele nunca falava da própria iniciativa. Tudo que ele falava que vinha de Jeová. Então nós também não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Temos que sempre estar mostrando os textos bíblicos e mostrando os recursos que a organização dá, por exemplo, os vídeos e as publicações. Excelente, muito bem, irmã Ana Júlia. Irmã Letícia ainda. E as pessoas, assim como nos tempos de Jesus, elas estão procurando um deslize nosso para nos enlaçar. Então a gente tem que estar muito bem preparado, porque as pessoas percebem, né? Se a gente está acanhado, está tímido, não está conseguindo falar direito, ela vai perceber que a gente não está bem preparado. Agora, se a gente for com confiança e mostrar na própria Bíblia, isso vai fazer diferença, assim como fez no caso dessas pessoas que ouviram Jesus. Sem dúvida, excelente. Irmã Daniela? Hoje também nós temos a oportunidade de deixar as pessoas maravilhadas usando as imagens e os vídeos que estão muito bonitos, como os vimos hoje. O exemplo dos 2 vídeos que tivemos em nossa reunião. Eles são bem instrutivos, ilustrados, raciocínio lógico. E tudo isso prende a atenção das pessoas e vão ajudar elas a entenderem e a lembrarem do que aprenderam. Excelente, excelentes comentários. Irmãos, mais um ponto também, os versículos 37 ao 40, que lição podemos tirar com as palavras de Jesus e a importância que ele dá e ele chama a atenção direcionando a Jeová, o louvor a Jeová, a honra a Jeová. Que lição podemos tirar ao pregar, ao falar com as pessoas e etc. Irmão Sérgio? Uma lição importante é a humildade. Então a gente saber que todo conhecimento que nós temos não é nosso, é de Jeová. Então quem habilita é Jeová. E a gente não pode dar a impressão para as pessoas de que nós somos o dono da verdade. Não, a gente simplesmente está repassando as orientações de Jeová, que é para a salvação. A própria Bíblia diz, né, que Jeová, pelo seu amor, ele vai salvar nós, não só quem escutar, mas quem pregar também. Então tudo que a gente faz é para honra e louvor de Jeová, não é nosso. Excelente. Ainda, irmão Bruno? Jesus poderia falar naquele momento para os ouvintes lhe seguirem, mas naquela ocasião poderia parecer que ele estava querendo chamar atenção para si mesmo. Então ele direcionou o primeiro mandamento mais importante é adorar a Jeová. Então isso a gente sempre tem que fazer também. Excelente. Isso mesmo. Ainda, irmã Larissa, mais um ponto. Obrigado, irmão Bruno. E aqui diz que esse era o maior mandamento, né? Então, Jesus, ele voltou a sua atenção não para ele mesmo, mas para Jeová, né? Ele disse, ama Jeová, seu Deus. Não que Jesus era um Deus, mas sim Jeová, né? E amar Jeová de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Excelente. Então, irmãos, quantas lições realmente conseguimos tirar aqui desse capítulo? Jesus frustra as tentativas de enlaçá-lo. Hoje, Satanás também está tentando de todas as formas frustrar,
o nosso trabalho e temos percebido como a cena do mundo está mudando. E nós podemos também, por estarmos bem treinados, discernirmos as perguntas das pessoas, gastarmos bem o nosso tempo, nós podemos também ajudar, contribuir para que Jeová também frustre os planos, não só dos opositores, mas também do nosso maior inimigo, que é o diabo, e o seu nome seja realmente louvado e glorificado como é para ser, da forma como Jesus deu um excelente exemplo. Obrigado pelos comentários. Na semana que vem queremos estar bem preparados também para o próximo capítulo, Jesus condena opositores religiosos. Obrigado, irmão Leandro, pelo excelente estudo. Agradecemos também aos irmãos pelas excelentes partes apresentadas aqui hoje. Foi uma noite de muita instrução, não é verdade, irmãos? Nós aprendemos, por exemplo, o que aconteceu com Esaú. Esaú trocou as bênçãos de ser primogênito por um prato de sopa. Será que foi a fome? Foi o cansaço? Sim, mas havia algo mais, havia ingratidão. A ingratidão, o desprezo por coisas sagradas. Que seu exemplo nos faça refletir. Por tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nós devemos ser sempre gratos a Jeová por tudo o que temos. Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, nós vimos excelentes sugestões de como fazer a primeira revisita. E é bom lembrar, irmãos, que nós podemos aplicar todas essas sugestões da apostila em outras modalidades de pregação, não só de casa em casa. Nós podemos usar essas apresentações no testemunho por telefone, em cartas, informal. Todas essas sugestões funcionam da mesma maneira, funcionam muito bem. E na sessão final, Nossa Vida Cristã, nós fomos treinados a usar os vídeos junto com a brochura Boas Notícias. Nós vimos então que essa sincronia pode ser de grande ajuda para os nossos estudantes. Realmente foi uma reunião que valeu a pena, como sempre acontece. E para a semana que vem, o que nós podemos aguardar? Veja esses assuntos. Foi certo a maneira de Rebeca ajudar Jacó a receber a bênção no lugar de Esaú? Será que ela agiu de maneira correta? O que os casais podem aprender do exemplo de Isaac e Rebeca? Bem interessante isso também que será falado. Com certeza também será uma programação imperdível. Agora, encerrar agora, irmãos, podemos concluir cantando juntos o cântico número 107. Jeová, o exemplo perfeito de amor. Cântico 107, e em seguida o irmão Fábio Barros fará a oração final.